Minha gente querida, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo. Hoje um vídeo, agora nesse momento um vídeo um pouco mais curto, mais tranquilo, mais simples, né? Vocês acabam me cobrando aqui vídeos um pouco mais curtos, né? Eu acabo, dizendo que é mais vantajoso para mim fazer vídeo de mais de 10 minutos, que eu acabo falando pra caramba, enfim. Primeiro de tudo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Segundo, siga o Bazar Alvinegro se você quer comprar aquela camisa do Botafogo que você não acha em lugar nenhum. Tem todo tipo de camisa lá, só chamar no direct para adquirir a sua. Por que eu tô fazendo um vídeo bem curto e postando mais cedo que o normal, rapaziada? Porque às 7 horas, vocês estão vendo aí, possivelmente os caras que estão mais apressados, né? Vão dar uma olhada aqui no vídeo, né? Logo depois que ele sair, que forem notificados, né? Mas às 7 horas eu não quero ninguém aqui. Eu quero todo mundo no canal do Fabiano Bandeira. Eu estarei lá numa live com ele às 7 da noite, não só com ele, mas com um ilustre convidado lá do canal, que é um cara que sempre me inspirou muito na minha carreira como jornalista e jornalista botafoguense também, Rob Porto, ex-narrador dos canais Sport TV, botafoguense, filho de um dos mais ilustres botafoguenses cronistas da história, o Roberto Porto. A gente vai falar, nós três vamos conversar lá a respeito de Botafogo, trocar aquela ideia, uma horinha mais ou menos ali de live pra gente debater sobre os assuntos do Botafogo. Pô, Daniel, já são 8 horas, então você acabou perdendo a live, mas vai lá, né? Dá uma olhada porque ela tá salva e você vai conferir o meu bate-papo com o Fabi Bandeira e o Rob Porto. O link tá aqui na descrição, rapaziada, não perca. Bom, pessoal, a primeira situação que eu quero conversar é a respeito das declarações de Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo, membro, integrante do Comitê Executivo de Futebol da equipe do Botafogo, ex-presidente, né? Podemos colocar que é um eterno presidente aí do Botafogo, porque realmente ele ainda tem muita moral lá dentro, né? O Montenegro deu algumas declarações muito polêmicas e enfáticas contra atitudes de dirigentes do Flamengo envolvendo toda essa situação de calendário, né? Vamos primeiro, antes de tudo, contextualizar do que a gente está falando em relação a calendário, volta de campeonato, quarentena. Eu acho importante isso. Primeira situação, recentemente a gente teve uma reunião envolvendo representantes de clubes e da federação, né, tentando alavancar uma possibilidade de retomada aí dos campeonatos, né, dos jogos, né, da Taça Rio, dos turnos do Campeonato Carioca, para a gente ter aí a finalização desse torneio. E aí foi feito lá um protocolo de jogo seguro, que foi um protocolo feito até encabeçado por médicos, né, um deles inclusive do Vasco da Gama, né, colocando lá algumas medidas de segurança mínima para que tudo seja feito de maneira exemplar, com toda a higienização de tudo, jogos com portões fechados e as equipes conseguindo cumprir essa tabela. O Botafogo teve a sua posição totalmente contrária à Ferge e alguns clubes aí, que estão tentando voltar aí às atividades. O Botafogo, além de dizer que não vai voltar ao Campeonato Carioca e não vai contrariar as medidas, as recomendações de saúde pública, o Botafogo também prolongou as férias aos jogadores. As férias terminavam agora no dia 22 ou no dia 23 de abril, não lembro direito, e aí foi prolongado por mais uma semana. Os jogadores, em tese, ficam de férias até o dia 30 de abril. E além disso, o Botafogo aí se posicionando totalmente contra a retomada desse campeonato. E um dos clubes envolvidos nessa polêmica não só gostaria de retomar as atividades do Campeonato Carioca, como também foi contra a paralisação do torneio lá em meados de março. A gente está falando aqui da diretoria do Flamengo. O Flamengo não queria que os jogos fossem parados, não queria que as atividades fossem paradas. No mundo inteiro a gente está tendo uma paralisação, mas o Flamengo falou que não queria parar porque ia ser um prejuízo financeiro muito grande, né? E a gente está falando de uma equipe que tem muito dinheiro para pensar dessa forma. E aí, além disso, né, de toda essa situação, a gente teve um monte de gente da opinião pública se colocando contra o Flamengo por atitudes, assim, bem deploráveis, né, nesse sentido, tentando contrariar, né, normas de saúde pública. Agora essa situação acabou sendo uma gota d'água, pelo menos na cabeça, na mente e principalmente nas falas de Carlos Augusto Montenegro. Montenegro concedeu uma entrevista, né, que foi publicada no jornal O Globo, dizendo, né, com frases assim bem marcantes, bem impactantes
a respeito dessa atitude. Vamos ler os trechos mais impactantes dessas falas aí do Montenegro. Está querendo arriscar a vida de novo dos atletas? Que maluquice é essa de querer jogar? O Flamengo deveria ser, até pelo trauma, o primeiro a defender a quarentena, mostrando que aprendeu a lição, né? Ele está se referindo aí à fatalidade que aconteceu em janeiro de 2019, referente à tragédia lá dos meninos no Ninho do Urubu, né? E o título da matéria é Flamengo está preparando outra tragédia, agora calculada, diz Montenegro. Cara, é uma declaração muito forte, que levantou bastante polêmica a respeito disso e colocou o Botafogo de maneira bem enfática nesse posicionamento. A minha opinião é a seguinte, rapaziada, vocês sabem que eu não passo pano aqui pro Montenegro, quando ele fala alguma besteira e exagera no tom, né, eu falo aqui sem pudor nenhum. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu coloco muito neutro, né, que eu acho um assunto muito delicado, essa situação de paga as famílias, ficar falando, tipo, tentando tratar esse episódio de maneira pejorativa, eu não acho muito legal, eu acho um assunto muito delicado, mas honestamente, cara, que me perdoem as pessoas que discordarem comigo, o Montenegro não está nada errado, mas não está nada errado mesmo, principalmente nessa primeira frase. O Flamengo, justamente pela fatalidade que aconteceu, pela irresponsabilidade que houve, né, no Ninho do Urubu naquele caso, tudo bem que são casos completamente diferentes, né? Uma é uma tragédia que aconteceu, né, por uma irresponsabilidade, outra é uma situação de um vírus, uma guerra contra um vírus, mas de qualquer forma, cara, o Flamengo, ainda mais, né, se tratando de um clube que passou por tudo isso, né, que por conta de algumas irresponsabilidades acabou, né, fazendo com que aquilo acontecesse, o Flamengo deveria ser o primeiro realmente, eu concordo plenamente com o Montenegro, deveria ser o primeiro a pensar, pô, cara, vamos prezar pela saúde, né, pelo bem-estar dos nossos atletas, não só dos nossos, né, mas do geral, né, de todos os funcionários, comissão técnica, dos adversários, dos árbitros, de todos os envolvidos, né, numa partida de futebol. E eu acho que o Montenegro não é o único que pensa dessa forma, pelo contrário, né, a gente já viu alguns jornalistas se posicionando contra as atitudes do Flamengo, né, em comparação, né, no tratamento do Flamengo com as famílias, né, não só, a gente não está falando aqui judicialmente, né, do que o Flamengo deve ou não pagar, né? Isso é uma questão que tem que ser resolvida na justiça, mas aquela questão dos familiares ficarem esperando, né, para conseguirem entrar, serem barrados, para se despedir, para participar de uma homenagem referente àquelas crianças, né? O posicionamento do Flamengo como único clube grande contra a quarentena no início ali de março, né, quando os campeonatos já estavam parando, agora o Flamengo querendo forçar uma volta. Eu acho que esse posicionamento do Montenegro é muito importante. Eu acho que ele faz... nada que o Montenegro fala é por acaso, tudo tem uma estratégia, tudo tem um motivo, mas de qualquer maneira, cara, estratégico ou não, né, o discurso ele é completamente válido, para mim, perfeito. O Flamengo ele já tá, por ser um clube que ganha muito, ele gasta muito também, tem gastos exorbitantes, né? Saiu hoje uma matéria de que o Flamengo ele tá devendo aí ao Atlético Paranaense a transação da compra do Léo Pereira, zagueiro. Então o Flamengo está desesperado para tentar retomar as atividades, mas ele não pode passar por cima da saúde das pessoas, ele não pode passar por cima do que é referência no mundo hoje, que é essa paralisação, não é só aqui no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é no planeta inteiro. Tá tudo, absolutamente tudo parado. Então, numa boa, cara, é bizarro. Se eu fosse flamenguista, eu particularmente ficaria envergonhado desse tipo de atitude. Não só desse tipo de atitude, cara, mas de um monte de atitudes que vem tomando a diretoria do Flamengo há muito tempo, né, nesses quesitos. Bom, vamos lá, pessoal. Agora vamos para um último vídeo, um último tema, perdão, né, e vambora que eu já tô, cara, eu tô sem ventilador, eu tô sem ar-condicionado, quebrou tudo aqui, então vocês vão percebendo que conforme vai passando o vídeo, eu vou ficando cada vez mais suado, que eu tô pingando já. Mas vamos lá. Agora o assunto da vez é Marcinho, rapaziada. Fizemos um vídeo mais cedo, se você não viu, tá aqui na descrição para ver, né, sobre a possível renovação de Fernando e Marcinho. Os dois têm contratos encerrados no fim do ano de 2020, então as tratativas começam. E o Marcinho é uma prioridade da diretoria do Botafogo por conta do seu valor de mercado, um valor de venda, um valor financeiro, né, principalmente... mas como é que será que está essa situação? Vamos analisar uma entrevista, né, na verdade uma live que aconteceu agora há pouco, né, entre o Marcinho e o Esporte Interativo, uma jornalista do Esporte Interativo, é a Aline Nastari. Vou colocar aqui o print, né, dessa live que aconteceu lá no Instagram por volta das 3 horas da tarde dessa sexta-feira, e obviamente que ele foi questionado a respeito da renovação de contrato. Contrato terminando, né, como é que ia ficar essa situação, ele ia querer continuar no Botafogo,
tudo mais, e o Marcinho desconversou um pouco, né, rapaziada? O Marcinho, ele falou que quer voltar a jogar, ele falou que essa tratativa é com os empresários dele, ele quer cumprir o contrato que ainda resta com o Botafogo e depois ele vai ver isso. Então, ele não chegou a dizer, né, que eu quero ir embora, eu quero sair, mas ele também não falou, né, que ele trata a renovação como encaminhada, né, como era o caso do Marcelo. Então é uma situação que a gente vai ter que analisar com muita calma. Afinal, o Botafogo teve sim algumas oportunidades de negociar o Marcinho, de vender esse jogador para fora, ganhar um dinheiro, mas, né, não necessariamente para fora, né, pode ter sido até para o Brasil, para outros clubes aí da Europa também, e acabou não negociando, acabou querendo mais dinheiro, né, achou que o jogador valia um pouco mais. E agora, né, fica um pouco complicada essa situação, né, de você saber que esse jogador, que é um cara que estava recentemente na seleção brasileira, que é um cara que está valorizando o seu passe, né, com o passar do tempo, mesmo por conta dessa lesão, né, mesmo com essa lesão, perdão, né, a gente poder ter a saída desse jogador após o término do contrato completamente de graça para outro clube. Isso é uma situação muito, mas muito preocupante. Por enquanto, é só isso que a gente tem para falar, rapaziada. É isso então. Ficamos por aqui, um forte abraço, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fica ligado lá na live do canal do Fabi, o link tá aqui na descrição, não quero que você perca. Valeu, fui!